noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês, amigos, amigas do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que nos seguem em nosso canal e acompanham esse nosso programa, esse nosso trabalho que fazemos com bastante amor, com bastante carinho, para levar até vocês algum tipo de esclarecimento dentro daquilo que nós temos possibilidade de falar, sobre alguns temas importantes da nossa vida e que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus nos ensinam e nos auxiliam a compreender melhor. Essa noite nós estamos gravando, exibindo a vocês o episódio 19 do nosso programa, e hoje nós trazemos uma temática bastante importante para nos guiar no nosso modo de viver, que é a simplicidade e moderação. Simplicidade nos nossos gestos, moderação nos nossos pensamentos, e a doutrina espírita, que se baseia na mensagem de humildade de Jesus, obviamente tem algum esclarecimento para nós. Antes de darmos início ao nosso trabalho, peço a vocês que se inscrevam em nosso canal do YouTube, ativem as notificações para receberem os avisos dos vídeos que o YouTube posta. E essa noite nós vamos ler um texto de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que consta no livro Nós e que se chama Simplifica. E, como de costume, nós faremos a leitura de algum trecho, comentaremos e vamos assim até o final dessa nossa conversa. Agradecemos mais uma vez a companhia de vocês e espero que seja muito útil, que seja agradável entendermos esse ponto. Vamos então à leitura do texto, que diz assim: se desejas a bênção da paz, simplifica a própria vida, para que a tranquilidade te favoreça. Muitos recorrem ao auxílio dos outros, esquecendo a necessidade do auxílio a si mesmo. Encarceram-se no cipoal das preocupações sem proveito, adquirindo compromissos que lhes prejudicam a senda e acabam suplicando o socorro da caridade, quando, mais avisados, poderiam entesourar amplos recursos para a assistência generosa aos mais desfavorecidos do mundo, empregando o talento das horas nas mais ricas sementeiras de simpatia. É que se extraviam nas ambições desregradas, buscando para si próprios os grilhões do sofrimento ou afixando aos ombros frágeis pesados fardos difíceis de suportar. E o nosso amigo Fortunato, que está aqui conosco, vai então dar início à nossa conversa. Boa noite. Então, o princípio que o Emmanuel nos traz, né, sobre o tema, é que muitas pessoas buscam que os outros lhe tragam soluções e desconhece ou esquece da própria força para resolver os problemas. Que as pessoas às vezes deixam de realizar as coisas pedindo o amparo do outro, achando que ele não consegue realizar, sendo que Deus nos capacita para tudo que Ele nos coloca como desafio na nossa vida. Quando nos propõe algum serviço, é porque nós estamos capacitados para realizá-lo, ou nós temos condições de nos capacitarmos para realizá-lo. Então, quando as pessoas às vezes assumem também de outra maneira compromissos que não são deles,
exagerando naquilo que seria o razoável para ele se realizar, assume de maneira exagerada acima das suas forças para poder realizar. E aí, normalmente o que acontece é falhar e se deprimir, se tornar uma pessoa sem confiança para realizar outras coisas. O Espiritismo, dentro das suas bases doutrinárias, nos informa que nós temos o livre-arbítrio e que os mentores e amigos espirituais superiores sempre estão dispostos a nos amparar, desde que nós nos liguemos a eles, nos sintonizemos com eles. E nós criamos, às vezes, labirintos mentais em que a gente vai se perdendo e não temos a simplicidade de nos ligar ao nosso mentor para buscar uma solução. Às vezes nós complicamos demais o que está acontecendo. Como se diz, cria uma tempestade no copo d'água. Né? Faz um banquete para o pé de galinha, torna uma coisa simples, uma coisa muito sofisticada, muito complicada e acaba não realizando. Certo? Nós temos que cuidar de nos mantermos o mais simples possível, para que nós possamos visualizar realmente aquilo que nós conseguimos fazer, aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós devemos fazer. Certo? Se nós tivermos uma imagem distorcida das nossas capacidades e das nossas, ou aquém ou acima, certo? Nós vamos estar prejudicando a nós mesmos e aqueles que dependem das nossas ações. O texto, o tema que hoje nós escolhemos, né, começando por isso, ele vem falar justamente dessa ideia da simplicidade, a simplicidade no modo de viver, no modo de agir, no modo de imaginar os seus problemas, como o Fortunato acabou de dizer, mas também a moderação nas palavras, moderação nos sentimentos, porque o texto começa de uma maneira bem clara: simplifica a própria vida para que a tranquilidade te favoreça. E a ideia que Emmanuel já coloca para nós é de que, em muitos casos, a gente engrandece demais as situações que nos cercam, né? Tornam uma problemática tão grande que fica difícil para que a gente consiga observar com clareza por onde devemos começar a nossa trilha. E nesse sentido, o texto coloca a ideia de pensarmos no sentido de imaginarmos um futuro para nós com necessidades de que na verdade a gente não tem. A nossa vida prática, a nossa vida do dia a dia, não entendi. Com extravagâncias, isso. Nós imaginamos um futuro com elementos de que na verdade a gente não necessita. E a gente gasta energia demais em busca desses elementos extravagantes, e como o texto diz, a gente poderia colocar essa nossa energia em favor de tantos que nos cercam e que necessitam da nossa atenção, necessitam da nossa palavra, do nosso gesto de caridade. E aí, quando a gente se depara com a busca por algo que vai além daquilo que realmente a gente precisa, nós vamos nos debater por não termos as condições naquele momento, e aí isso pode deprimir, ou se temos as condições com gastos financeiros, gastos de relacionamentos, gastos de convivência com os nossos sem necessidade, porque muitas vezes a gente está
focado em algo de que a família não necessita, de que nós próprios não necessitamos, enquanto poderíamos, de maneira simples, agradecermos a Deus pelas possibilidades que nós já alcançamos, valorizarmos essas possibilidades e trabalharmos com elas, né? Sobraria muito mais tempo, sobraria recurso, sobraria energia de ação para que a gente pudesse aplicar aos que estão ao nosso redor e que precisam mais do que nós. E o texto coloca assim: quando a gente se envolve nessa situação problemática e a gente percebe que nos falta recursos para solucionar os problemas que a gente mesmo vai angariando, só nos resta pedir apoio de fora. E aí vem aquilo que o Fortunato falou: exigir que o outro faça por nós, nos livre das situações que nós mesmos fomos enredando sem a necessidade, né? Quando que, moderando nos pensamentos, simplificando o nosso modo de viver, passaríamos ilesos por essas situações. Bom, continuando então a nossa leitura, Emmanuel vem com alguns exemplos disso que nós estamos aqui comentando. E ele fala assim: não se contentam em viver com segurança o dia que o Senhor lhes concede. Preferem lamentar por antecipação as tempestades prováveis do amanhã remoto, que talvez jamais sobrevenham. Não se alegram com o agasalho valioso de agora. Exigem guarda-roupa repleto e variado, de que provavelmente não mais se utilizarão, enquanto companheiros da jornada humana exibem a pele desnuda e fria. Não se resignam a possuir o dinheiro prestimoso que lhes soluciona os problemas da hora em curso. Suspiram pela caderneta de banco, dominadora e invejável, que lhe marque o nome com a melhor expressão financeira, não obstante a penúria que muitas vezes magoa o lar alheio. Então, os exemplos do Emmanuel são bem contundentes, né? Ele fala da questão que as pessoas às vezes se recusam a viver com aquilo que já é deles. Eles ficam ambicionando aquilo que não tem e não amando aquilo que já tem, certo? Então a gente tem que aprender que Deus nos coloca nos lugares necessários para a nossa evolução e com aquilo que nós precisamos para poder evoluir. E nós podemos ambicionar coisas, certo? Não invejar as coisas. Ambicionar é eu pretender construir um futuro e obter aquela coisa. Invejar é querer que os outros não tenham. Fazer com que nós busquemos sofrer por antecipação. Ele fala que preferem lamentar por antecipação as tempestades prováveis do amanhã remoto, que talvez jamais sobrevenham. Tem gente que fica sofrendo por antecipação, se auto-boicotando, assim: talvez chova, então eu não vou. Eu acho que eu não tenho capacidade para fazer, eu não vou nem tentar. Eu não acredito que isso daí possa ser realizado. Se você tem razões suficientes para, com a ajuda do desenvolvimento da inteligência, que é atributo que Deus nos deu, com a bênção do livre-arbítrio, sabe? Nós evoluímos e aí decidimos, queremos, não queremos, mas ficar colocando no futuro só vou poder fazer tal coisa quando tiver tanto de dinheiro na minha conta, só poderei fazer tal coisa se tiver fazendo sol
e a 30 graus. Eu vou começando a arrumar desculpas que precondicionam a realização de alguma coisa a fatores que são variados e que impedem no final a realização das coisas. Quando a gente simplifica e fala assim, o que eu preciso fazer? O que eu estou habilitado a fazer? O que eu posso me habilitar a fazer? Nós simplificamos e nós, com disposição, podemos realizar muitas coisas. Ele fala da questão do agasalho valioso de agora, porque muitas pessoas não conseguem se satisfazer com aquilo que tem no momento, sempre querendo algo que não tem, e estar onde não estão, certo? E tendo um guarda-roupa completo, ela vai estar preocupada em adquirir mais, em ter mais coisas, mas esquecendo que tem gente que não tem nada, certo? Ou muito pouco, e que ela não usa certas peças há anos, estão lá guardadas, porque tem um apego sentimental com alguma coisa, um terno do casamento, um casaco da formatura, certo? Um encontro com a primeira namorada. Você fica com as coisas amarrado sentimentalmente e aquilo não te serve mais. Então, se nós desapegarmos das coisas materiais e nos concentrarmos em viver com moderação, com simplicidade, certo? Nós vamos conseguir nos libertar do materialismo. E aí, não é que o Espiritismo, né, Roberto? Não é que o Espiritismo é contra você ter as coisas. Ninguém aqui está pregando voto de pobreza, nada disso. O Espiritismo, ele não condena a obtenção de recursos e honestamente você adquirir propriedades e bens, tá? Mas não sendo isso a causa principal da sua vida. Exato. Se você simplesmente usar isso como consequência do desenvolvimento da sua inteligência, da sua capacidade de trabalho, da sua possibilidade de conversa, de recursos disponíveis naquele momento que você faz render mais. Na parábola dos talentos, Jesus fala, o cara que colocou 5 talentos na mão dele, ele devolveu 10, esse daí foi o que foi mais elogiado. Por quê? Porque ele tinha o talento e dobrou aquele recurso. Aquele que simplesmente ficou com medo e escondeu o seu talento, a sua moeda, certo? O que vai acontecer? Ele foi condenado, foi julgado, foi recriminado pelo seu Senhor. Então, nós temos, às vezes, o talento para fazer muitas coisas, ou nós nos boicotamos e não conseguimos desenvolver esses talentos, e enterramos esse talento, ou a gente exacerba esse talento e concentramos só nisso, a função da nossa vida, ganhar dinheiro, obter bens materiais, e o resto, e a família, e a convivência, e o amparo àquele que não tem. Como é que a gente consegue ser feliz quando todos aqueles que a gente ama estando bem, e ao lado você vê uma pessoa passando necessidade, uma pessoa dormindo na rua? Então a gente vê esses exemplos que o Emmanuel nos traz e diz assim, a gente precisa viver com o necessário, tá? O supérfluo é realmente desnecessário. Bom, nessa fala do Fortunato, eu aqui ouvindo, fui
pegando alguns pontos que é importante que a gente esclareça. Uma das coisas que ele bem falou, o Espiritismo, quando ele recomenda uma vida de simplicidade, uma vida de moderação na questão material, como o Fortunato disse, não significa que o Espiritismo prega um voto de pobreza, né? Que ele condena aquilo que o mundo material tem para nos oferecer. Muito dessa interpretação incorreta vem de uma interpretação rasa que sempre foi feita de uma fala de Jesus àquele moço que gostaria de segui-lo, e Jesus recomenda: então deixe os seus bens e me segue. O Espiritismo, com a sua clareza lógica, nos dá o entendimento de que essa fala de Jesus está ligado a essa diferenciação de não deixe de lado o apego exagerado ao material, à sua riqueza, e dê valor ao espiritual se quer me seguir. Mas em nenhum momento Jesus pede para que abandonemos a vida material e tenhamos uma vida de simplicidade, de voto de pobreza, como o Fortunato falou. Ao contrário, nós estamos inseridos no mundo. Exato. E se nós temos, e na verdade a busca pelo nosso desenvolvimento espiritual e material faz parte da nossa evolução, faz parte da lei de progresso, que é uma lei divina que rege todo o universo no qual nós estamos inseridos. Então, a ideia de hoje, aí eu puxo mais um ponto que o Fortunato colocou aqui, que Deus nos coloca nas condições e com os recursos necessários para a nossa evolução. Quando diz recursos necessários, não significa que devemos nos contentar com aqueles recursos que eventualmente temos e dizer: isso é um destino de Deus, Deus que quis que eu viva na pobreza. Nada impede que dentro de nós haja o interesse de, pelo nosso próprio esforço, estudo, trabalho, dedicação, honestidade, que a gente consiga angariar, sim, para nós, recursos materiais para prover o bem-estar nosso e da nossa família. E aí, então, essa questão não é condenável, não é essa a ideia da simplicidade. É possível, sim, buscarmos melhoria para a nossa vida, é possível trabalhar e angariar recursos, angariar riquezas, porque se a riqueza não fosse tão condenável como se dizem, Deus não permitiria que pessoas já nascessem num berço em riqueza. Deus não permitiria que pessoas alcançassem a riqueza. Se fosse tão mal, Deus, que é bom e justo ao extremo, não negaria a alguns a dificuldade, o mal da riqueza, e a outros não. Então, por esse raciocínio, a gente já descarta a ideia de que riqueza seja algo pernicioso, algo incorreto. Mas aí que eu gostaria que a gente prestasse atenção nesse trecho que nós lemos, porque ele tem uma mensagem que diz o seguinte: você não pode, quando ele fala assim, não se alegram com o agasalho valioso de agora e exigem o guarda-roupa que vão ficar lá acumulando enquanto outros precisam. Qual é a ideia que a gente precisa entender? Nós valorizemos o guarda-roupa de agora, o agasalho que nós temos, mas se eventualmente conseguirmos, pelo nosso trabalho, uma melhoria nas nossas condições, que não seja uma melhoria apenas para o nosso ego, apenas para satisfazer a nossa ambição puramente material. Que a gente possa utilizar da melhoria que a gente angariou em favor daqueles que estão ao nosso redor. E é como ele diz, não se resignam a possuir o dinheiro prestimoso para as necessidades de agora. Vamos valorizar, sim, com simplicidade, aquilo que nós conseguimos nesse momento. Podemos desejar um salário melhor, um ganho melhor, uma renda melhor? Sim, mas não meramente pela nossa satisfação material, egoísta
e individual. Que do momento em que o nosso esforço, a nossa inteligência seja colocado em prática e que os resultados sejam obtidos, que a gente pense, como coloca no texto, lares que estão com necessidades financeiras, os irmãos que estão desnudos, que passam frio, né? Então, essa é a ideia, não é a condenação e a exigência de que a gente viva com simplicidade. Devemos viver com simplicidade, com moderação, para que a nossa vida seja mais clara, mais voltada para o pensamento espiritual e não focada única e exclusivamente em angariar, em ajuntar, em entesourar e se apegar ao material, que vai atrapalhar a nossa visão, vai atrapalhar o nosso pensamento e fatidicamente vai nos deixar isolados nessa energia e esquecermos aqueles que estão ao nosso redor e que precisam muito mais do que a gente, que necessitam da nossa compreensão, da nossa caridade. Bom, o último trecho que o texto nos traz diz o seguinte: aprende a viver o minuto que Deus te empresta no corpo físico, amealhando a luz do conhecimento nobre e fazendo aos outros o bem que possas. Auxilia, perdoa, trabalha, ama e serve, gastando sensatamente os recursos que os céus te situou no caminho e nas mãos, como quem sabe que a contabilidade divina a todos nos procura no grave instante do acerto justo. E, simplificando as próprias experiências, reconhecer-te-ás mais leve e mais feliz, habilitando-te, por fim, à libertação espiritual, que infalivelmente convocar-te-á, hoje ou amanhã, para o regresso à vida maior. Nós estamos temporariamente de posse de algumas coisas, e as quais nós conquistamos através da nossa inteligência, através da inteligência daqueles que nos precederam no caminho, certo? E nos legaram certos recursos. Então, a gente colocar que nós temos que viver dentro das nossas possibilidades, certo? Buscar sempre poder desenvolver a nossa inteligência, evoluir no nosso trabalho, evoluir socialmente, se for esse uma das nossas vontades mesmo, porque há pessoas que precisam, por causa da sua programação reencarnatória, se projetar na sociedade, e outros não, certo? Então, nós aceitarmos isso calmamente, tranquilamente, certo? Não invejarmos aquele que possui mais do que nós, porque às vezes uma pessoa que tem muitos bens pode estar numa família destruída emocionalmente, psicologicamente, certo? Onde ninguém consegue se entender por falta de um ou outro valor que não foi moral, né? Que não foi colocado na construção da família e dos herdeiros. Também temos a questão de que nós devemos auxiliar, perdoar, trabalhar, amar e servir, tá? Usando sensatamente os recursos que a gente tem. A gente não pode nem ser avaro, ser uma pessoa extremamente que vai sair as moedinhas pelo vão dos dedos, certo? Nem pródigo, uma pessoa que vai sair distribuindo tudo que tem, independente do que é o razoável. Porque aí vai dar o que ele tem e vai ficar necessitado mais para frente. Porque não está
fazendo a coisa consciente, está fazendo por impulso, certo? Que então que nós temos que ter essa simplicidade, porque nós somos usufrutuários das coisas, nós não temos nada, nós estamos usando aquilo que Deus nos permite usar, sermos detentores temporários da posse daquele item ou daquele bem, e que queremos deixar para a herança, só que por alguma eventualidade aquilo acaba sendo penhorado, ou na hora que faz da transição para a herança, o herdeiro não age com consciência que deveria ter sido exemplo do pai ou da mãe, e vai usar esse recurso de maneira inadequada, desperdiçando, e aquilo some. E o que você deixou? Certo? Então, quando a pessoa vive com a simplicidade, com moderação, certo? Ela vai dar um exemplo de que, com esforço, com o uso da inteligência para se desenvolver e desenvolver as suas capacidades, ela vai possibilitar a pessoa ter os recursos necessários para viver bem. Se sobrar, pode-se amealhar, pode-se prever para um momento em que não estiver mais na plena força física para trabalhar, mas de maneira que você vai conseguir também distribuir àqueles que necessitam, certo? Parte dessas benesses que Deus coloca na sua mão, para que você, na hora que voltar para o plano espiritual, você possa comparecer e dizer assim: olha, me deram 5 talentos, eu fiz virar 10, e com isso eu ajudei ciclano, beltrano, fulano. Por quê? Porque havia a possibilidade. Quando Jesus estava no templo, estavam fazendo as doações, veio o rico e jogou um saco de moeda, e veio a viúva e colocou uma moedinha, menor valor que tinha da época. Jesus disse: aquela moedinha que ela contribuiu valia mais do que aquele saco todo. Por quê? Porque estava sendo tirado do sustento dela, ela estava doando aquilo que era necessário para ela. Em outro exemplo também, Jesus fala de Lázaro e do rico, em que o rico morre e vai acaba indo para o inferno, certo? E Lázaro, pobre, vai para o céu, e ele pede que o Lázaro vá lá e alivie a sede dele. Aí ele falou: mas vem cá, você teve Moisés e os profetas, e você desperdiçou a sua vida apenas com dinheiro, enquanto o Lázaro, com a pobreza dele, ajudou esse, aquele outro. Então não é o exemplo que Jesus nos traz, não é o quanto você mostra para os outros que tem, nem o quanto você possui que vai te trazer benefício, mas o como você usa aquele recurso, e também o sentimento que você coloca na doação que você está dando, está fazendo, nos preparando para o nosso retorno à pátria espiritual. Exatamente. Então esse trecho que a gente acabou de ler, ele vai resumir essa ideia que a gente está colocando, de que a simplicidade nos leva a vivermos o momento, como ele coloca aqui, o minuto que Deus te empresta. O Fortunato falou, nós somos usufrutuários daquilo, dos recursos que Deus
nos coloca, nos oferece para vivermos as experiências de que somos necessitados de viver. E dentro dessas experiências, por óbvio, está o envolvimento, o desenvolvimento nas questões materiais, nas questões monetárias, nas questões que vão, de fato, testar, provar, experimentar a nossa moral da maneira como nós enxergamos esses recursos. Então, aprendendo a viver com aquilo necessário, com aquilo de que nós já possuímos, e se eventualmente a nossa inteligência, os nossos recursos, as nossas habilidades nos permitirem alcançar melhorias, que a gente não se fixe apenas com esse objetivo material, que a gente possa, o texto coloca muito bem, gastar sensatamente os nossos recursos em nosso favor, em favor daqueles que nos rodeiam, porque a contabilidade divina, que foi quem nos ofereceu e que vai nos pedir as contas, ela vai identificar se nós valorizamos mais os recursos espirituais de que nós precisamos, ou se o nosso foco de vida foi egoisticamente apenas a questão material. Então, que a gente simplifique as experiências, como Emmanuel nos diz, para que a gente possa se sentir mais leve, mais feliz, mais útil àqueles que estão em condições mais precárias do que as nossas, porque sempre há os diversos tipos de necessidades ao nosso redor. Se hoje a gente está situado em um ponto e observa ao longe alguém em melhor condição financeira, em melhor emprego, em melhor condição de saúde, mas se a gente olhar para trás, olhar ao nosso redor, nós vamos enxergar também pessoas em situações financeiras piores do que as nossas, em situações de saúde pior do que as nossas, desamparados, em situações também psicológicas piores do que as nossas. Então, a ideia do texto é essa: simplifique o nosso modo de ver, valorize aquilo que Deus já nos colocou em mãos, naquilo que for possível, buscarmos a melhoria com razoabilidade, pelo nosso próprio esforço, maravilha, mas que a gente sempre tenha em mente que cabe a nós o amparo, o auxílio, a melhoria. O objetivo de estarmos aqui é a nossa evolução espiritual, não é chegarmos no plano espiritual mais rico do que nós reencarnamos, com um carro melhor do que aquele que a nossa família tinha, uma propriedade melhor. Não é essa a ideia. O que será exigido da nossa consciência quando o texto diz regressarmos à vida maior é se a nossa moral foi melhor lapidada, se a nossa caridade foi melhor exercitada, se o amor ao próximo, como Jesus nos pede, foi de fato levado em consideração por nós. Esse é o objetivo, né? Todo o restante é acessório, todo o restante é supérfluo e que vai servir apenas de instrumento, mas o objetivo é a evolução espiritual. E quando a gente desapega, né, das coisas materiais, dizendo, isso aqui eu consegui, mas isso aqui não é o mais importante da minha vida. O mais importante da minha vida é a minha família, o mais importante da minha vida é aquilo que eu consigo amparar o próximo. O mais importante da minha vida é aquilo que eu já aprendi com as minhas experiências, tanto profissionais quanto sociais, certo? Quando a gente desapega dessas coisas materiais, da posse, certo? Nós simplificamos a nossa vida e nós nos tornamos mais felizes. E a transição da morte, né, para o plano espiritual é mais simples, mais fácil. Por quê? Porque nós não estamos envolvidos nessas energias tão densas que nos prendem à materialidade. E aí, quando nós voltando ao plano espiritual,
essa transição, esse desenlace entre o corpo físico e o corpo espiritual é feito com mais facilidade. As preocupações com aquilo que vai ficar aqui em termos de matéria, se começarmos agora a praticar aos poucos, gradativamente, como o Fortunato disse, no momento em que é comum a todos, né, porque todos nós passaremos por esse momento, nesse momento da transição para o plano espiritual, nós já estaremos com isso forte dentro de nós, já trabalhados dentro da nossa moral, certo? Mais alguma coisa, Fortunato? Bom, então, espero que tenha sido útil esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Se foi útil para você, se você gostou dessa nossa mensagem, dessa nossa humilde contribuição, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, deixe um comentário no nosso logo abaixo, para que a gente possa entender tudo aquilo que a nossa mensagem tem trazido de benefício ou não, alguma crítica com relação a vocês que nos assistem. Mais uma vez reforço a ideia, se inscrevam em nosso canal, sigam as nossas redes sociais para conhecer o trabalho que a nossa casa realiza em diversos aspectos, social, espiritual, e contamos com a presença de todos vocês na semana que vem para mais um episódio que Deus nos permita poder estar aqui gravando. Que Jesus abençoe a família de todos, que tenham uma semana abençoada e que Deus nos permita o reencontro na próxima semana. Muito obrigado, tenha uma boa noite.